Meu nome é Silvana Chedid e eu vou conversar com vocês hoje a respeito de algumas situações que são verdadeiros desafios na indução da ovulação. Agradeço o convite da Ferrin para essa série de web meetings que tem o objetivo de tornar o universo da fertilização assistida e da indução da ovulação acessível a todos os ginecologistas. Os pontos da nossa apresentação de hoje são os 3 principais desafios que o médico se depara quando vai fazer a indução de ovulação numa paciente. E são 3 situações diferentes e que envolvem um desafio por motivos diferentes. A síndrome dos ovários policísticos, a baixa reserva ovariana e a endometriose. Vamos começar com uma visão geral a respeito da ovulação. Como é que funciona fisiologicamente a ovulação na mulher. A mulher já nasce com o número de folículos primordiais que ela vai ter ao longo de toda a vida e a cada ciclo ovulatório, em função da produção dos hormônios FSH e LH, um dos folículos dentre esse pool de folículos primordiais é escolhido para que cresça e dê origem à ovulação. Após a ovulação, existe a formação do corpo lúteo, com consequente produção de progesterona, e caso não tenha havido a fertilização e a implantação embrionária, a mulher menstrua. O que nós fazemos com os sistemas e os diferentes esquemas de estimulação de ovulação que existem é aumentar a produção de folículos a partir dos folículos primordiais. Então, a mulher tem um número fixo de folículos primordiais. O que a medicação indutora de ovulação vai fazer é fazer com que mais folículos sejam recrutados e mais folículos cresçam, fazendo então com que a mulher tenha uma produção aumentada de óvulos. Esse é um esquema do que acontece dentro do ovário. O folículo primordial acaba crescendo, se transformando num folículo secundário. No momento da ovulação, o folículo é aumentado, contém uma cavidade que se chama antro, e essa cavidade contém um líquido que é possível de ser visualizado na ultrassonografia transvaginal. É através da visualização do folículo com o antro aumentado, com o líquido folicular, que permite ao ginecologista fazer o acompanhamento da indução de ovulação e determinar então o momento em que a ovulação vai acontecer e programar de acordo com os diversos tratamentos, coito programado, inseminação ou fertilização in vitro, qual vai ser então o momento de intervir. A monitorização da estimulação ovariana é feita então através do ultrassom transvaginal. O ultrassom vai determinar o número e o tamanho dos folículos. Habitualmente nós medimos os 2 maiores diâmetros foliculares perpendiculares entre si e calculamos uma média para determinar se o folículo é maduro ou não. Nós entendemos que, além da medida do folículo, o aspecto e a medida do endométrio são também importantes e vão nos informar a respeito da qualidade do processo ovulatório que essa paciente está passando. Essa figura mostra um endométrio com aspecto trilaminar, com uma espessura adequada, que é o endométrio que nós esperamos obter juntamente com os folículos em crescimento numa paciente que vem fazendo então a indução de ovulação. As pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, que é o primeiro tema da nossa aula de hoje, é um grande desafio para o médico que vai fazer a indução de ovulação. Essas pacientes têm múltiplos pequenos folículos e cistos na periferia do ovário e a indução de ovulação dessa paciente tem que ser muito cuidadosa. O esquema de medicação a ser utilizado tem que ser decidido com muito critério, porque são pacientes que correm o risco ou de não ter nenhuma resposta à indução ou de terem uma resposta exagerada, que é a síndrome do hiperestímulo, com complicações muito sérias para a paciente. A paciente com síndrome dos ovários policísticos, em geral, tem o que nós conhecemos como síndrome metabólica. São pacientes com sobrepeso, obesidade, principalmente obesidade visceral. Isso é identificado através do aumento da circunferência abdominal. São pacientes que têm distúrbios metabólicos
e uma resistência à resposta à insulina. Isso faz com que o processo de sobrepeso e obesidade vire um círculo vicioso. A paciente tem sobrepeso, tem dificuldade para perder o peso, tem resistência à insulina e é um distúrbio que interfere com o eixo hipotálamo, hipófise ovariano, comprometendo a ovulação. Uma das medidas que nós recomendamos para os pacientes com ovários policísticos e que ajuda muito a resposta à estimulação ovariana é a perda de peso. Quanto mais dentro do peso adequado a paciente estiver, melhor vai ser a resposta que ela vai ter à indução de ovulação. Existem algumas opções de medicação para nós prescrevermos para essas pacientes. A primeira linha de tratamento para a indução de ovulação das pacientes com síndrome dos ovários policísticos é o citrato de clomifeno. Em geral, as pacientes com quadros leves de ovários policísticos respondem bem ao citrato de clomifeno. As pacientes com sobrepeso, com obesidade, elas em geral não têm uma boa resposta ao uso do citrato de clomifeno. Para aquelas pacientes que não responderam ao citrato de clomifeno, é recomendado o uso das gonadotrofinas. E as gonadotrofinas podem ser utilizadas tanto para os procedimentos de baixa complexidade, que é o coito programado e a inseminação intrauterina, quanto para os procedimentos de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Ao utilizar as gonadotrofinas nessas pacientes, nós devemos iniciar a estimulação com doses baixas da medicação e irmos aumentando a dose da medicação gradualmente, de acordo com o acompanhamento ultrassonográfico, dependendo da resposta da paciente à indução. As pacientes que têm ovários policísticos e que fazem a estimulação ovariana, elas têm risco de desenvolverem a síndrome de hiperestímulo ovariano. O que é a síndrome de hiperestímulo ovariano? É quando a paciente produz um número excessivo de folículos em ambos os ovários, em geral acima de 15. Essa paciente tem altos níveis de estradiol sérico, acima de 300 picogramas por cada folículo produzido no ovário. E essa paciente, se nós não tomarmos medidas preventivas, ela pode acabar evoluindo com a formação de ascite, derrame pleural, distúrbios metabólicos, distúrbios circulatórios e pode ter complicações severas. O que desencadeia a síndrome de hiperestímulo é a administração do HCG, da gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que é dado para as pacientes quando detectamos folículos maduros para desencadear a ovulação. Então, um dos recursos que nós vamos ver que podem evitar a síndrome do hiperestímulo é não induzir a ovulação com o uso do HCG, mas sim substituí-lo pelo agonista do GNRH, que é uma droga que não dá síndrome de hiperestímulo e faz com que o processo de indução nessas pacientes seja bastante seguro. As pacientes têm que ser identificadas previamente quanto ao risco de desenvolverem a síndrome de hiperestímulo. Em geral, ele aparece nas pacientes com ovários policísticos, pacientes jovens, principalmente aquelas com menos de 32 anos, e é muito frequente naqueles protocolos longos com o uso do análogo do GNRH, em que se usa o HCG para desencadear a ovulação. O que nós fazemos em geral quando vamos iniciar uma estimulação ovariana é iniciar imediatamente após a menstruação, no segundo, no máximo até o terceiro dia do ciclo, e no ciclo prévio à estimulação ovariana nós podemos usar anticoncepcionais orais, progesterona ou análogos do GNRH para induzir um breve bloqueio antes da menstruação. Fazemos um ultrassom basal antes de iniciar a administração da medicação indutora de ovulação para excluir a presença de cistos ovarianos e nessas pacientes então que têm os ovários policísticos, começamos com doses baixas da medicação. 37,5 a 75 unidades por dia. Em pacientes que já se submeteram a tratamentos anteriores,
nós podemos levar em consideração a resposta aos tratamentos anteriores para decidir a dose para iniciar esse novo ciclo. Mas, em geral, as doses não devem ser altas, sobretudo em pacientes jovens e principalmente para pacientes que vão fazer tratamentos de baixa complexidade, como o coito programado ou a inseminação intrauterina. Normalmente, esses ciclos são ciclos mais longos, são pacientes que passam do 12º, 13º, 14º dia do ciclo até os folículos atingirem um diâmetro compatível com maturidade ocitária. Então, são protocolos que são mais longos e em que se usa doses mais baixas da medicação. Para que o tratamento seja seguro, é fundamental a realização do ultrassom seriado, que vai medir os folículos e identificar eventualmente a presença de líquido livre. Os ultrassons são feitos a cada 3 ou 4 dias. O primeiro ultrassom é esquematizado aproximadamente para o 5º dia após o início do estímulo. E nesse ultrassom, além da medida folicular, medimos também o endométrio e avaliamos também o aspecto do endométrio. O estradiol sérico é um exame útil e que, quando estiver disponível, pode nos ajudar a determinar a qualidade da resposta e a prevenir a hiperestimulação ovariana. O LH ele é muito importante para termos uma foliculogênese normal. Mesmo nas pacientes com ovários policísticos que podem ter altos níveis de LH sérico ou uma inversão da proporção entre LH e FSH, a presença do LH na droga indutora de ovulação é importante porque vai melhorar a qualidade do folículo ovariano produzido. Mesmo utilizando o LH associado ao FSH, nós temos que começar com gonadotrofinas em dose baixa e vamos aumentando a dose gradualmente conforme for a resposta. Em geral, a dose não deve ultrapassar 225 unidades por dia. Essa dose em pacientes mais velhas pode ser ultrapassada, mas em pacientes jovens e aquelas que têm os ovários policísticos, em geral é uma dose suficiente para promover crescimento de folículos maduros. Os folículos então atingem a maturidade quando tiverem diâmetro médio de 16 a 18 milímetros e é nesse momento que nós vamos então desencadear a ovulação, preferencialmente com o agonista do GnRH para evitar que a paciente tenha o hiperestímulo causado pelo HCG. De rotina, essas pacientes precisam de suporte de fase lútea com progesterona, que habitualmente é utilizada por via vaginal, mas pode também, em situações excepcionais, fazer uso por via oral ou até por via intramuscular. Mas, sem dúvida, a via vaginal tem a vantagem de não causar sonolência e de ter uma boa absorção uterina. O tempo de uso da progesterona varia, a maioria dos protocolos recomenda a manutenção até a 12ª semana de gestação, mas alguns autores sugerem a suspensão mais precoce da progesterona a partir da 8ª semana de gestação. O uso das gonadotrofinas permite que se usem tratamentos adjuntos que podem melhorar a resposta da paciente à indução. O citrato de clomifeno pode ser associado ao uso da gonadotrofina, então nós podemos ter protocolos em que se usam ambos os medicamentos, tomando cuidado para o efeito deletério do citrato de clomifeno no que diz respeito à espessura endometrial e à qualidade do muco. Além do citrato de clomifeno, a metformina pode ser utilizada, especialmente em pacientes com muita resistência à insulina e com obesidade. Em geral, nós utilizamos doses em torno de 1.500 miligramas por dia e o uso da metformina é absolutamente seguro durante o processo de estimulação ovariana e parece ajudar no sentido de reduzir a dose necessária das gonadotrofinas para se haver uma ovulação. Como complicações, além da síndrome do hiperestímulo ovariano, nós temos a questão das gestações múltiplas. Então, se o médico detectar que a paciente produziu folículos em número excessivo, acima de 3 folículos maduros num ciclo de indução,
As terapias de baixa complexidade, coito programado e inseminação, devem ser canceladas, devem ser contraindicadas, e a opção que nós damos para a paciente é ou converter um ciclo de baixa complexidade para um ciclo de alta complexidade. Então, a paciente que iria fazer um coito programado passa a fazer uma aspiração para fertilização in vitro, ou simplesmente cancelamos o ciclo. O segundo tópico da nossa apresentação de hoje diz respeito à baixa reserva ovariana. Os desafios nas pacientes com baixa reserva ovárica são os opostos àquelas que nós identificamos como portadoras de ovário policístico. Não é a hiperresposta ovariana, mas é a hiporresposta, a resposta ovariana insuficiente. Quais são, então, os esquemas de indução de ovulação que nós devemos propor para pacientes que têm uma baixa reserva ovariana? Antes disso, vamos entender um pouco o que é a baixa reserva ovariana e por que ela acontece. Essa tabela mostra a porcentagem de mulheres sem uso de nenhum método contraceptivo que não engravidam de acordo com a idade de casamento. Então, vocês vão observar que, com o avançar da idade, a porcentagem de mulheres que não engravidam vai aumentando. E a que se deve isso? Se deve à queda da fertilidade que acontece na mulher com o avançar da idade. Isso acontece paralelamente ao aumento dos níveis do FSH sérico. É um processo que já começa a partir dos 30 a 32 anos e que tem uma queda mais acentuada a partir dos 37 anos. Isso acontece por que motivo? Os óvulos que formam o pool com o qual a mulher nasceu e que vai acompanhá-la durante toda a vida perdem a qualidade. Passam a ter uma maior incidência de aneuploidias e, com isso, a probabilidade desses óvulos serem fertilizados diminui e, caso eles sejam fertilizados, a chance de abortamento e desses embriões nem sequer implantarem aumenta. Dentre as aneuploidias, as trissomias são os achados mais frequentes, mas quaisquer tipo de aneuploidias podem ser encontradas, e são essas aneuploidias que explicam, por exemplo, a alta taxa de perda fetal em mulheres que realizam fertilização in vitro e em mulheres que têm concepção espontânea também, de acordo com o avançar da idade, chegando a mais de 40% em mulheres acima de 42 anos. Esses dois gráficos mostram o padrão da dosagem do FSH sérico e do estradiol nas pacientes que são más respondedoras. Nós temos um aumento dos níveis do FSH e um aumento dos níveis de estradiol. O aumento dos níveis de estradiol é detectado antes do aumento dos níveis de FSH e o ginecologista geral tem um papel muito importante na prevenção da perda da função ovariana da mulher, ao solicitar que mesmo mulheres jovens que não estão planejando a gravidez num determinado momento, que elas façam essa investigação para avaliarem se elas já apresentam uma queda precoce da reserva ovariana. Principalmente mulheres que têm antecedentes familiares de menopausa precoce. Nós sabemos que existe um caráter hereditário em relação à menopausa precoce, e esse é um dado de história clínica que tem que ser bastante valorizado. A inibina foi muito utilizada há alguns anos atrás, mas vem perdendo a importância hoje. Hoje nós valorizamos bastante, e a literatura científica tem corroborado essas conclusões, o hormônio antimileriano, o AMH, que é um hormônio que é produzido pelas células da granulosa. As células da granulosa são as células que compõem o interior do folículo ovariano, e o hormônio antimileriano ele é diretamente proporcional à quantidade de folículos antrais que a mulher tem. Então, é um exame bastante sensível para detectar a reserva ovariana da mulher. Felizmente, hoje nós temos tido kits que permitem uma avaliação adequada do hormônio antimileriano e ajudam muito o ginecologista a tomar as decisões clínicas. A contagem dos folículos antrais, esse gráfico mostra a contagem dos folículos antrais, também é um recurso bastante útil, um instrumento de avaliação da reserva ovariana bastante útil e que é feito através do ultrassom.
Então, o médico com o ultrassom transvaginal faz a contagem dos folículos ovarianos nos ovários da mulher no período pré-menstrual ou imediatamente após a menstruação, e essa contagem nos dá a ideia da presença ou não de uma baixa reserva. A contagem dos folículos antrais, obviamente, também é utilizada para aquelas pacientes com ovários policísticos, quando em número aumentado, para identificar aquelas pacientes com risco de hiperestímulo. O que é que nós podemos fazer, então, de protocolos de indução para essas pacientes que apresentam uma queda da reserva ovariana? Em primeiro lugar, usar gonadotrofinas em altas doses. O que é que nós entendemos como altas doses? Doses acima de 125, 150, 225 unidades por dia. Essas pacientes mais respondedoras, em geral, começam a estimulação ovariana com 300 unidades de HMG, e muitas vezes nós temos que aumentar essa dose para conseguir ter uma resposta satisfatória. Os análogos do GNRH associados às gonadotrofinas não são o protocolo mais indicado para essa paciente, porque eles podem demandar uma dose ainda maior das gonadotrofinas. Então, nós damos preferência ou a protocolos curtos de uso de análogo do GNRH, ou a protocolos com antagonistas do GNRH, que permitem que nós possamos usar uma dose não tão alta das gonadotrofinas. O uso de testosterona transdérmica previamente à indução de ovulação melhora o nível androgênico do folículo e torna o folículo mais responsivo à ação das gonadotrofinas. Então, é um esquema que tem muito bons resultados nessas pacientes mais respondedoras. Além disso, nós temos opções para aquelas pacientes que não responderam a altas doses de gonadotrofinas, tentar a recuperação de folículos em ciclo natural, sem o uso de medicação nenhuma, ou até fazer maturação in vitro de oócitos, que é uma técnica que ainda não é utilizada de rotina por todos os laboratórios de fertilização in vitro, mas é uma técnica bastante promissora e que vai representar no futuro uma opção de tratamento para essas pacientes. Também para os protocolos de alta complexidade, nós podemos associar o citrato de clomifeno ao HMG e com isso tentar obter uma resposta ovariana melhor. O flare-up com agonista do GNRH pode auxiliar nos primeiros dias do ciclo a desencadear uma resposta ovariana melhor e a recrutar um número maior de folículos. Então, também é um protocolo que hoje em dia não está tão em evidência, mas que tem o seu lugar, tem os seus benefícios, tem a desvantagem de proporcionar um crescimento assincrônico dos folículos. Os folículos têm diâmetros diferentes no mesmo momento do ciclo, mas é uma opção de tratamento. Hoje nós temos utilizado muitos antagonistas do GNRH, que são medicamentos introduzidos quando nós temos folículos ovarianos com um diâmetro de aproximadamente 13, 14 milímetros. Eles evitam a ovulação espontânea e fazem com que nós possamos controlar muito bem o momento em desencadear a ovulação ou fazer a aspiração oocitária. Em mulheres com mais de 40 anos, em função da queda da reserva ovariana, o número de óvulos é diminuído, o número de embriões que consequentemente chega ao estágio de blastocisto está diminuído e, portanto, as chances de gravidez são menores. Para aquelas mulheres que tentaram vários ciclos de estimulação ovariana e não tiveram uma boa resposta ou produziram embriões em quantidade insuficiente, existe a opção da óvulo doação, que é um recurso bastante utilizado hoje em dia, em que nós fazemos a fertilização in vitro com óvulos de uma doadora compatível com a receptora e pelas doadoras terem idade jovem e boa reserva ovariana, são tratamentos que têm uma boa chance de gravidez. Em pacientes que não querem optar pela óvulo doação, que querem tentar os seus próprios óvulos e que vão passar pelo processo de estimulação ovariana, nós temos que recomendar que a paciente não perca tempo, que ela acelere o máximo possível o tempo para a concepção
para que as taxas não sejam tão baixas. Essa tabela, por exemplo, mostra as taxas de gravidez decrescentes de acordo com o avanço da idade da mulher. Então, realmente, a idade é um fator muito importante e nós temos que alertar a paciente em relação a isso. O último tema da nossa apresentação de hoje é a endometriose, que tem uma série de particularidades em relação à indução de ovulação e que vale a pena ser comentada devido à sua alta incidência e aos desafios que ela impõe. A endometriose pode ou não ser acompanhada da presença de endometriomas. Esses slides mostram a presença de endometriomas, que são grandes cistos endometrióticos que acometem os ovários, e muitos médicos, ao detectar a presença de um endometrioma, se perguntam qual o melhor caminho para conduzir uma indução de ovulação nessas pacientes. É importante, antes de discutir os esquemas de estimulação para essas pacientes, nós entendermos como a endometriose leva à infertilidade. Um dos principais mecanismos é a própria disfunção ovulatória. As pacientes com endometriose têm irregularidades no pico do LH, têm uma alta incidência de síndrome LUF, que é quando o folículo rompe e se luteiniza sem haver a ovulação. São pacientes que têm deficiência de fase lútea e que, em geral, respondem mal à indução de ovulação. Então, a disfunção ovulatória é um aspecto muito importante da infertilidade ligada à endometriose. Além disso, sabemos que a endometriose causa alterações funcionais no peritônio. A endometriose causa uma reação inflamatória e uma reação imunológica que tornam o ambiente peritoneal e o trato genital feminino desfavoráveis para que haja fertilização e implantação. Já comprovamos a presença de radicais livres de oxigênio aumentados nessas pacientes e esses mecanismos, então, contribuem para a infertilidade dessas pacientes. Além disso, os fatores mecânicos, especialmente nas pacientes com quadro de endometriose grave, endometriose crônica, em que há a formação de aderências, hidrossalpinge, e nós sabemos que esses fatores mecânicos, eles podem comprometer não só a ovulação, mas também a implantação. Só para relembrar os diferentes estágios de classificação da endometriose, de acordo com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, e mostrar aqui um trabalho que nós publicamos já há muitos anos, em 1995, comparando protocolos de indução de ovulação para pacientes inférteis com endometriose e mostrando que o bloqueio dessas pacientes prévio com análogos do GnRH melhora significativamente a resposta dessas pacientes à indução da ovulação e melhora significativamente as taxas de gravidez em função do maior número de ócitos obtidos. A estimulação ovariana pode então ser feita também com o uso das gonadotrofinas. Não precisamos ter medo da dose de gonadotrofinas que vai ser utilizada, porque em geral essas pacientes necessitam de doses aumentadas e o controle da ovulação é feito exatamente da mesma maneira que nós fazemos para as pacientes com ovários policísticos e com baixa reserva, através da ultrassonografia seriada e desencadeando a ovulação quando os folículos atingirem pelo menos 16, 18 milímetros de diâmetro. O uso do análogo do GnRH previamente a essas pacientes diminui os níveis de CA125, torna o ambiente peritoneal e o trato genital mais receptivo para a implantação embrionária e, associado às gonadotrofinas em dose média para alta, proporciona bons resultados. Quando determinar se nós vamos fazer uma inseminação intrauterina, irmos para a fertilização in vitro ou até mesmo indicarmos cirurgia para essas pacientes com endometriose. Pacientes que já foram operadas ou que sejam jovens, que tenham menos de 35 anos, não há nada que impeça de que a gente comece com coito programado
ou com a inseminação intrauterina, que é um procedimento bastante simples, e para esses casos podemos utilizar o HMG para indução de ovulação. Em mulheres que já tentaram a conduta expectante ou tratamentos de baixa complexidade e não tiveram uma boa resposta, nós temos que oferecer então as técnicas de reprodução assistida. As técnicas de reprodução assistida, como eu comentei, têm o benefício de se utilizar o agonista do GnRH previamente. Isso pode ser por um período de 1 a 3 meses antes do início da fertilização in vitro e aumenta o número de óvulos e o número de embriões que são transferidos. Alguns estudos contradizem esses achados, mas ainda nós achamos que é um bom esquema para ser oferecido para essas pacientes com endometriose. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a Ferrin Farmacêuticos pelo convite e estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês queiram encaminhar para a Ferrin ou encaminhar para o meu e-mail pessoal. Muito obrigada.